Bom, esse segundo ponto, oração, sintagma e estrutura sintagmática, já é um ponto do nosso material inicialmente programado, né, que na verdade a gente explorou parcialmente, não inteiro, numa sessão de videoconferência, se alguns lembrarem. Veja que quando a gente começa a narrar os slides é que a gente vê que a gente pode ser muito repetitiva. Então aqui eu tenho de novo aquela mesma epígrafe do Chomsky. Eu não tinha notado isso até esse momento. Nesse segundo módulo, né, de exploração conceitual, eu estou usando, sobretudo, entre nossos textos fundamentais da bibliografia, o texto do professor Borba, Níveis de Adequação Teórica, o texto do Carlos Franck, mas o que é mesmo gramática, e o texto do Perini, Noções Básicas. E também um pouquinho do texto do Perini, que eu vou explorar mais para frente, com mais profundidade, por uma metodologia da descrição gramatical. Todos eles, como sempre, disponíveis para vocês em PDF no nosso Moodle. E aqui, para reforçar mais ainda a questão do óbvio, eu comecei numa sessão de videoconferência com vocês, explorando, né, essa formulação, essa sentença, mas na verdade esse poema, né, que é conhecido de todos, do Drummond, quadrilha, nesse pequeno trechinho. João amava Teresa, que amava Raimundo, que amava Maria, que amava Joaquim, que amava Lili, que não amava ninguém. Nós falamos sobre isso na sessão de videoconferência. Nem todos estavam presentes, mas só para recordar para quem estava presente, eu chamei a atenção dos seguintes pontos bastante óbvios. Ao ouvir essa proposição, qualquer falante da língua portuguesa consegue entender de modo inequívoco e inambíguo a resposta para as seguintes perguntas. João amava quem? Teresa. Mas como você sabe que João amava Teresa? Foi isso que a gente ficou explorando, né? Porque João, aí vocês responderam assim, João vem antes de Teresa. Mas João então amava Raimundo? Porque João também vem antes de Raimundo. Essa proposição nos permite dizer que João amava Raimundo? Quer dizer, eu não posso perguntar João amava Raimundo e vocês falarem que não, porque a gente não sabe, né? Mas a proposição não nos permite dizer isso. Ué, como é que a gente sabe que João amava Teresa, mas não amava Raimundo? Peraí, e a Teresa? Teresa amava quem? Teresa amava Raimundo. Como é que você sabe que a Teresa amava Raimundo? Porque a Teresa vem antes do Raimundo, vocês me disseram. Mas e a Teresa amava Maria? Não, a proposição não me permite dizer isso. Mas Teresa também vem antes de Maria. E Raimundo amava Maria? Amava. E o Raimundo amava Joaquim? Não posso dizer. A Maria amava Joaquim? Amava. E a Maria amava Lili? Não posso dizer. Enfim, fiz essa brincadeirinha para vocês ficarem sensibilizados para o seguinte fato, que é o fundamental aqui. Primeiro, que João amava Teresa, mas não amava Raimundo, vocês podem me dizer assim, professora, é óbvio. Tá dito, mas justamente a nossa questão aqui é explorar o óbvio. É assim, por que é óbvio? Né? O que tem aqui que permite que todos os falantes da língua portuguesa achem óbvio que João amava Teresa, mas que eu não posso dizer se ele amava Raimundo? Com isso, vejam qual é a minha vontade aqui. Minha vontade é sensibilizar vocês para o seguinte fato fundamental. Isso é o fundamental desse ponto 2, que uma sequência de termos na língua não é uma sequência de termos linear. João vem antes de Teresa, que vem antes de Raimundo, que vem antes de Maria, que vem antes de Joaquim, que vem antes de Lili, mas eu vou propor aqui para vocês. Não se trata de uma sequência linear, só o vir antes parece que não basta para a gente entender como que essa proposição faz sentido, né? Como é que ela forma sentido. Então, é muito por conta desse tipo de observação que a linguística, e aí no caso eu direi para vocês, a linguística de um modo geral, não precisamos aqui estar dentro do mentalismo chomskiano, mas a ciência da linguagem, naquilo que ela pode ter de mais geral, vai dizer assim a vocês. A língua é um objeto multidimensional, mas uma das suas dimensões é a dimensão do estruturante. Existe uma estrutura por trás da sequência linear.
Esse por trás já vai um pouco por conta de uma perspectiva teórica, mas então eu poderia falar isso de outra forma, falar a sequência linear expressa algo estruturado e não apenas uma sequência linear. Né? É por isso que esse ponto se chama, ou seja, envolve os seguintes conceitos: oração, sintagma e estrutura sintagmática. A gente precisa entender, quando eu estou falando de objetos linguísticos que se combinam, lá aqui no meu conceito de sintaxe lá em cima, que objetos linguísticos são esses? Bom, são os sintagmas, como a gente viu. E como é que eles se combinam? Bom, eles se combinam de forma estruturada, eles têm uma estrutura sintagmática. E a própria oração, ou seja, que a gente vai definir em seguida melhor, conceitualmente, faz parte dessa estruturação, faz parte da estrutura sintagmática. Né? Então, é para isso que servia aqui essa primeira apresentação desse ponto que a gente explorou numa das nossas sessões de videoconferência. Então, para falar melhor dessa questão inicial do sintagma, da estrutura sintagmática, o que a gente precisou explorar foi a noção de constituência, ou seja, o que é o constituinte sintático. Vejam aí nesse primeiro quadradinho azul, essa primeira referência, que é do Perini, como que essa questão da constituência está intimamente ligada ao problema da gente entender a estruturação daquilo que parece linear. Quando o Perini diz assim, uma sequência gramatical é muito mais do que apenas uma sequência de elementos. É, entre outras coisas, uma hierarquia de constituintes. É essa proposição aparentemente tão simples do Perini que eu estou tentando explorar aqui nesse ponto. A gente falou disso na nossa sessão de videoconferência no início de abril, novamente explorando João, que amava Teresa. Desculpa, João amava Teresa, que amava Raimundo, que amava Maria, que amava Joaquim, que amava Lili, que não amava ninguém. Eu fiz esses quadradinhos psicodélicos ali, azuis, para mostrar a vocês uma maneira possível da gente expressar aquele óbvio que a gente comentava. Ou seja, nesta proposição existem objetos que têm uma coerência interna e que a gente imediatamente percebe, é da nossa percepção da linguagem. Então, para ilustrar, o primeiro quadradão é Teresa. Então, João amava Teresa. E todo o restante da estrutura linguística, a gente poderá dizer assim, veja, eu vou usar primeiro uma palavra mais neutra e depois uma palavra mais conceitual. Então, todo o restante da estrutura linguística está como se fosse dentro de Teresa. Entendem o que eu quero expressar com esses quadradinhos azuis, um dentro do outro? Então, Raimundo, que amava Maria, que amava Joaquim, está dentro de Teresa. Maria, que amava Joaquim, está dentro de Raimundo. Joaquim, que amava Lili, está dentro de Maria. E Lili, que não amava ninguém, está dentro de Joaquim, né? Em termos dos quadradinhos. Bom, então um termo assim inicial é dizer que está dentro. Outro termo que vocês vão ver a gente usa muito e a bibliografia usa muito é Teresa. Vou fazer diferente. Raimundo está encaixado em Teresa. Maria está encaixado em Raimundo. Joaquim está encaixado em Maria. Então, esse termo encaixado. Só que não vamos dizer que Raimundo está encaixado em Teresa. Vamos dizer que Raimundo é um objeto linguístico a ser definido aqui por nós, encaixado no objeto linguístico Teresa. Na verdade, indo um pouquinho mais longe, Raimundo é uma oração encaixada. Desculpa, Raimundo que amava Maria, parará, é uma oração encaixada na oração amava, Teresa que amava, né? Depois eu falo isso com um pouco mais de clareza. É difícil tentar fazer essa clareza aqui na hora. Então, como eu disse, esses quadradinhos psicodélicos são uma forma de eu tentar expressar isso. Uma outra forma seria, como vem em seguida, tá vendo? Uma frase que vai como se borrando, né? Aqui eu estou tentando expressar a nossa percepção mesmo. João amava Teresa, e aí, que amava Raimundo, que amava Maria. Vai sumindo, né? Porque está tudo encaixadinho. O mais saliente para a nossa percepção é que João amava Teresa. Uma outra forma de expressar isso é fazer chavinhas, né? Poderiam ser parênteses também, em que eu agrupo objetos. João
é um objeto referencial. Amava quem? Teresa, que é um outro objeto referencial, bem grandão, cheio de coisas dentro. Então, vendo, é isso que está expressado ali. E, em seguida, João amava, Teresa que amava, da mesma forma, só que com os subobjetos dentro de Teresa também entre parênteses. E, por fim, vocês têm ali essa mesma representação com parênteses, só que estruturada de um modo que visualmente é mais fácil ainda você ver este encaixamento. Então, agora eu propus aqui esse termo encaixamento. Né? Então, esse slide aqui, na verdade, está só tentando mostrar que a gente pode expressar de formas diferentes, descrever, se vocês quiserem, de formas diferentes na nossa análise, algo que na realidade é intuitivo na percepção do falante, que é isso que o Perini diz lá em cima, que uma sequência gramatical é muito mais do que apenas uma sequência de elementos. É, entre outras coisas, uma hierarquia de constituintes. É isso que está sendo, que eu tentei expressar aqui. Ora, nisso, o conceito de sintagma é alguma coisa de muito fundamental para a gente trabalhar. Quando a gente em linguística fala em sequência de constituintes, hierarquia de constituintes, de que constituintes a gente está falando? Ou seja, de que unidades? A gente está dizendo que as unidades se combinam de forma estruturada nas proposições. Que unidades? Ora, não estamos falando de unidades no plano, por exemplo, dos sons, entre aspas, né? Ou seja, não é a unidade fonema. Não estamos falando de unidades no plano que compõem aquilo que a gente chama de palavras, ou seja, não estamos falando de morfemas. Estamos falando de uma outra unidade básica que interessa ao olhar sintático, que é o sintagma. Então, o sintagma seria esse agrupamento mínimo de objetos linguísticos a partir do qual o olhar sintático vai desenvolver suas observações, suas curiosidades sobre como se formam os constituintes sintáticos maiores que fazem sentido, que são a oração, a proposição. Assim como eu falei sobre sintaxe gerativa, é também interessante a gente lembrar a etimologia do termo sintagma. Isso está explicado de modo muito interessante na nossa bibliografia, no texto do Ataliba de Castilho, quando ele nos lembra que, o uso desse termo vem da gramática clássica, e no grego esse termo tinha uma origem militar, que era o grupo básico, o grupo mínimo, eu diria, de soldados, um esquadrão, né? Que pode estar junto e que na estratégia militar você movimenta para as suas diferentes missões, né? Eu acho bem interessante pensar essa etimologia, depois vocês voltem ali ao Ataliba, que ele explica isso de uma forma muito interessante. Então, se vocês forem ao Perini, ali não vai ter etimologia, mas o que ele está dizendo é um pouco isso, é um agrupamento mínimo de elementos, né? Vou ler esse quadrinho segundo, onde o Perini diz: o sintagma é um constituinte menor que uma oração, composto de uma ou mais palavras. Isso é apenas uma descrição, mas o que eu acho interessante é isso aqui. A noção de sintagma é básica em todas as teorias linguísticas. Na gramática tradicional ela é usada, mas não explicitada, de maneira que soa como uma novidade para quem começa a estudar linguística. O caráter intuitivo da divisão de constituintes é muito importante para a análise e se relaciona com o fato de que cada um deles tem um significado coeso. Isso vai ser muito importante aqui para nós. E aí vem uma parte um pouquinho mais conceitual. Os sintagmas têm coesão semântica e formal. Coesão semântica porque nos dão a impressão de alguma coisa que faz sentido. E essa impressão pode ser explicitada com certa clareza. E coesão formal porque, em geral, os sintagmas podem ocorrer em determinadas posições sintáticas bem definidas com função específica. Isso nós não exploramos, precisamos explorar juntos ainda. Eu comecei a explorar com essa pergunta: o que significa coesão semântica e formal? Né? Para entender isso, eu vou
partir de um outro trecho desse mesmo texto do Perini, em que ele chama atenção: constituinte é uma noção estrutural e só faz sentido dentro de uma estrutura. Eu explorei isso com vocês na nossa videoconferência, dizendo, gente, não existe uma lista de sintagmas possíveis em português. Sintagma é uma combinação. É novamente um daqueles pontos, né, do funcionamento gramatical em que a gente está diante de alguma coisa gerativa, né? Porque o que parece que as línguas têm de forma estruturada são as regras de formação sintagmática e não os sintagmas, né? Não é igual, por exemplo, lista dos sufixos e prefixos possíveis em português. Não, não. O que a gente tem são apenas as regras de formação, né? E isso remete àquele ponto que eu gosto de chamar a atenção: sintaxe. Sintaxe é o plano do relacional. Sintaxe são relações. Então, só faz sentido alguma coisa estruturante em sintaxe se eu estou vendo numa estrutura, num entorno linguístico. Então, é isso que eu estou querendo dizer aqui quando eu digo, antes de mais nada, um sintagma só é ou não é um sintagma em relação a determinada estrutura. Sintagma é um conceito eminentemente relacional. Aliás, sintaxe também o é, né? E os exemplos que vêm a seguir e que eu comecei a explorar com vocês, mas não explorei todos, são para deixar muito explicitado, muito claro este ponto, que sintagma é um conceito relacional. Nessa frasezinha tão simples, ali no exemplo 2 desse slide, a casa da Sandrinha é alta, que é um exemplo do texto do Perini, a gente pode ver, eu acho, com muita clareza, explicitada essa questão do sintagma ser um conceito relacional. Porque qualquer falante perceberá que em a casa da Sandrinha é alta, eu posso fazer a seguinte divisão sintagmática básica: a casa da Sandrinha, de um lado, e a alta de outro. Na verdade, depois a gente pode explorar isso muito melhor. Qual é a relação entre a casa da Sandrinha e a alta, mas a gente explorou inicialmente dizendo, bom, esse sintagmazinha é alta nos diz alguma coisa sobre o sintagma a casa da Sandrinha, certo? Então é alta, está me dizendo algo sobre, atribuindo uma propriedade a casa da Sandrinha. Tudo bem, isso a gente pode explorar depois, mas não é o ponto principal aqui. O ponto principal aqui é o óbvio. É que é óbvio que a casa da Sandrinha é uma unidade e a alta é uma outra coisa. Nenhum falante da língua portuguesa entende assim. Veja como a gente poderia entender. A casa da é uma coisa. E a outra parte da proposição é Sandrinha é alta. Entendeu o que eu quero dizer? A casa da Sandrinha é alta não leva ninguém a dizer Sandrinha é alta. Só que Sandrinha é alta seria um sintagma perfeitamente possível numa outra proposição, como mostra o Perini. Sandrinha é alta, eu acho ela linda. O Perini sempre dá o exemplo dessa Sandrinha. Então, para que esse exemplo? Para mostrar que Sandrinha é alta não é um sintagma na primeira proposição, porque isso é estruturalmente impossível nesta proposição. Mas na proposição Sandrinha é alta, eu acho que ela é linda, Sandrinha é alta forma uma unidade, tá? Então é para isso esse exemplo, é para a gente entender o que ele está querendo dizer e eu estou querendo dizer com sintagma é uma noção relacional. As regras de formação sintagmáticas, elas só fazem sentido dentro de uma estrutura proposta, né? Não é uma lista fixa de sintagmas possíveis, né? O que provavelmente está em operação aqui é o conhecimento implícito, internalizado de regras de formação sintagmática que são ativadas em cada proposição, em cada contexto, né? E é isso que o restante desse ponto vai explorar. Nesses exemplos 4, 5, 6 e 7 inicialmente, em que eu estou tentando explorar com vocês aquilo que classicamente a gente chama em linguística de testes sintagmáticos, né? Na área da complementação nominal. Ou seja, aqui eu estou preocupada com os sintagmas nominais, depois eu vou explicitar um pouquinho melhor essa noção do sintagma nominal, mas é só para a gente entender, vou falar isso aqui de outra forma, só para vocês verem como é evidente para o falante, ou seja, é óbvio, vocês já sabem que tudo que é óbvio nos interessa, que as proposições
se organizam como se fossem em tijolinhos. E a gente entende muito bem esses, vamos dizer, tijolinhos, que são sintagmas, no caso aqui, sintagmas nominais. E que, mesmo em proposições extremamente complexas, o falante, de modo, de novo, bastante inequívoco, consegue identificar esses tijolinhos. Então, como exemplo disso, tem essa frase em 4, que não é inventada por mim, não, mas que é muito bonitinha, que é assim: o serviço de bordo oferecido a ela terá 25 quilos de bambu, 2 sacos de biscoitos, 900 gramas de maçã, 1 quilo de batata doce cozida e 38 litros de água. Essa frase vem de uma notícia, tá aí linkada para quem quiser. Quem é ela, né? Nessa frase que tinha como serviço de bordo 25 quilos de bambu, era uma ursa panda que estava sendo transportada entre 2 zoológicos. Eu achei muito bonitinho esse artigo, tirei vários exemplos dali, depois vocês podem ler o artigo. O que eu quero chamar a atenção aqui é que esse é um caso muito simples. Olha que interessante, é uma sentença bem longa, mas é um caso muito simples, está meio evidente que eu tenho aqui os seguintes objetos referidos: 25 kg de bambu, 2 sacos de biscoitos, 900 gramas de maçã, 1 kg de batata doce cozida, 38 litros de água. Todos esses objetos estão separados entre si por vírgula. Você podia falar, a gente sabe porque tem vírgula. E eu poderia falar, não, tem vírgula porque a gente sabe. Entendeu o que eu quero dizer? São pequenos tijolinhos. Vejam como eles têm uma forma muito semelhante, no caso, por isso que eu gosto dessa frase, né? 25 quilos de bambu, 2 sacos de biscoito, 900 gramas de maçã, 38 litros de água. Isso está explicitado aqui no 5. Veja como a gente não pode fazer bagunça no meio. A gente tem que tratar cada um como tijolinho. Então vejam lá, voltando ao 4, o 4A é simplesmente a sentença como ela está, esse pedaço da sentença como ela está. O 4B tenta explicitar com coresinhas e chaves como eu imagino que é a nossa percepção. Tijolinhos, 25 kg de bambu, 2 sacos de biscoitos, 900 gramas, né? São os tijolinhos que a gente identifica. A gente não pode misturar, gente, não faz sentido, que seria o que C mostra. Na verdade, C nos mostra que a gente poderia simplesmente mudar a ordem entre os tijolinhos. Então, em vez de 25 kg de bambu, 2 sacos, a gente podia ter, como em C, 38 litros de água, 1 kg de batata doce cozida, 2 sacos, e assim por diante. A gente poderia fazer circular os tijolinhos, mas o que a gente não pode fazer é como está em D. A gente não pode desmembrar os tijolinhos. Então, olha como não faz sentido D. Terá 25 quilos, 2 sacos, 900 gramas, 1 quilo, 38 litros de bambu, de biscoitos, de maçã, de batata doce cozida e de água. Nossa, mas é óbvio. Então, tudo aqui é óbvio, né, gente? O que eu quero dizer é, os tijolinhos, eles são A, imediatamente perceptíveis. B, eles têm uma forma própria. E esta forma não pode ser desrespeitada. Se ela for desrespeitada, nada mais faz sentido. C, justamente, eles têm que fazer sentido. 25 quilos de bambu remete a algo no mundo, né? 2 sacos de biscoito remete a algo no mundo. Então, por que eu estou falando esse A, B e C? Para voltar aos pontos do Perini. A estrutura sintagmática é intuitiva para o falante, ou seja, é imediatamente perceptível, e os sintagmas têm coesão semântica e formal. Coesão semântica, fazem sentido. Coesão formal é isso que eu estou tentando explorar aqui. Existe uma estrutura própria do sintagma. No caso do sintagma nominal em português, em 5, eu estou explorando o fato de que parece que a gente pode dizer que essa forma que está clara no caso dessa lista de sintagmas, em que você tem 25 quilos de bambu, 2 sacos de biscoitos, parece que você tem um encaixamento, volta a essa noção de encaixamento, estão vendo? Na qual, como é que a gente poderia explicitar isso, esses 25 quilos de bambu? É como se de bambu, né, estivesse qualificando 25 quilos do quê? De bambu, complementando os 25 quilos. Tá? Estou querendo explorar essa noção
de encaixamento nesse tipo de sintagma que é o nominal para justificar o título da sessão, que é Teste Sintagmático Simples com Complementação Nominal. Então é isso que eu estou chamando aqui de complementação nominal, depois a gente volta a isso. Então, de bambu como complemento nominal de 25 quilos, de biscoitos como complemento de 2 sacos, de maçã, complemento de 900 gramas, de água como complemento de entre outros, certo? Só para chamar atenção, a gente podia continuar infinitamente. A gente podia falar 25 quilos de bambu do Himalaia. E aí vocês concordam? Do Himalaia estaria complementando de bambu e não 25 quilos. Não são 25 quilos do Himalaia. 2 sacos de biscoitos de arroz. O de arroz estaria complementando biscoitos. E não 2 sacos. Não são 2 sacos de arroz. São 2 sacos de biscoitos de arroz. 900 gramas de maçã da Argentina. Da Argentina estaria complementando maçã. E não 900 gramas. Não são 900 gramas da Argentina. São 900 gramas de maçã da Argentina. 38 litros de água das fontes do Himalaia. Do Himalaia está qualificando fontes. Fontes do Himalaia está qualificando água. E água está em complementação a litros. Vocês entendem a brincadeirinha que eu estou tentando fazer aqui? Mostrando que a estrutura sintagmática tem uma forma pré-definida, que a gente sabe qual ela deve ser, e que ela também tem um funcionamento de encaixamentos sucessivos. Isso aqui é para a gente fazer um paralelo mental com o quê? Com Teresa, que amava Raimundo. Concordam? Porque a cada... pareceria ser uma simples adição de uma lista de termos, mas na verdade, se vocês pensarem bem, eu estou fazendo estruturas recursivas aqui também. Eu estou estruturando infinitamente em tese, né? Tem uma hora que a gente já não consegue mais captar na nossa cognição. Mas pela lógica, eu podia falar... podia prosseguir nessa complementação, né? Mas vejam, o que é fundamental? Há uma estrutura, não é uma mera sequência linear dentro de cada estrutura sintagmática dessa, né? Eu separei em 6 um sintagma que é diferente, tem uma estrutura sintagmática particular, que é 1 quilo de batata doce cozida. Aí eu tenho uma coisa interessante, não é só 1 quilo de batata doce, né? Se fosse assim, seria a mesma estrutura dos anteriores. É 1 quilo de batata doce cozida. Então, em certo nível, o de batata doce cozida é complemento do quilo, mas dentro de batata doce cozida eu tenho uma estrutura mais complexazinha. É a batata doce qualificada como cozida, né? E 7 explora um pouquinho esse bonitinho sintagma 1 quilo de batata doce cozida, para mostrar para vocês como que é delicado eu dizer, mas é verdadeiro, que é a batata doce cozida. Não é uma batata que é cozida e também doce. É uma batata doce cozida. Então, por exemplo, em 7A, você tem a minha interpretação desse sintagma. É 1 quilo de quê? De batata de um certo tipo. Batata doce, estão vendo? E essa batata doce é cozida. É isso que um está querendo dizer com essas chavinhas. Ó, eu tenho um objeto batata doce, que é complexo, porque ele tem um doce qualificando batata. E eu tenho um outro objeto que é cozida. Tudo isso junto eu tenho batata doce cozida como complemento àquilo. E eu não poderia fazer o mesmo sentido se eu mudasse cozida e doce de posição e falasse 1 quilo de batata cozida doce. Peraí. Eu poderia falar isso, mas eu não estaria significando a mesma coisa, né? Não sei se vocês concordam. Aqui é que eu sinto muita falta de ter vocês presentes, porque eu queria saber se vocês concordam comigo que 1 quilo de batata doce cozida é uma coisa muito diferente de 1 quilo de batata cozida doce. Depois a gente conversa quando a gente conseguir se encontrar para ver se vocês concordam com isso. Mas então, esses primeiros exemplos aqui, na verdade esse primeiro exemplo, né, explorado, do Pandinha, da Pandinha, né, que recebeu esses alimentos, é só para ilustrar a questão da estrutura sintagmática. Como ela tem uma forma previsível e é só a partir disso que ela consegue fazer sentido. Aqui continuam os exemplos de possíveis reestruturações, vamos dizer assim,
da forma como os sintagmas estão naquela primeira sentença, mas eu não vou explorar eles muito, porque de fato, para explorar esses exemplos bem, eu precisaria ter um retorno de vocês, talvez a gente possa voltar a isso mais tarde. Tá bem? Então eu vou deixar essa exploração aqui para um outro momento. Esses são os momentos da minha proposta de exploração conceitual no curso que ficam muito difíceis da gente fazer sem a presença de vocês. Mas só para explicar esse slide. Esse slide era para a gente explorar a nossa intuição de estruturação sintagmática de frases normais, frases que eu encontrei em manchetes de jornal e coisas assim, sempre sobre o panda, porque aí eu fiquei bastante emocionada com o panda, né? Então, mas depois a gente volta a esse slide todos juntos. Esse conjunto de exemplos aqui em 7 são interessantes, eu acho, da gente explorar para fechar essa questão da estrutura sintagmática. São exemplos que procuram mostrar as propriedades, importantíssimas propriedades, né, da composicionalidade em núcleos e complementos e da seleção semântica. Tudo isso são termos técnicos aos quais eu voltarei depois, tá? Como eu disse a vocês, vamos numa metodologia espiral, né? Depois a gente volta a essa questão dos termos técnicos. Isso aqui é só para a gente ordenar os exemplos, mas são propriedades que, no momento, o que nos importa saber são propriedades que nos mostram a força, né, das regras de estruturação sintagmática, e só que já nos levam a uma questão extremamente interessante, que é a relação entre a estruturação sintagmática e a semântica na linguagem, né? Então, vou explorar um pouquinho os exemplos para vocês verem melhor o que eu estou querendo dizer. Então, sempre o panda, né, gente? Inclusive, o panda ali ilustradinho, porque eu fiquei muito apaixonada pelo panda por causa desses exemplos. Então, vejam, vamos explorar as minhas proposições de AF, que no caso já não são mais os exemplos da sentença original, tá? São coisas que eu manipulei para sensibilizar vocês para algumas propriedades. Quando tem um pontinho de interrogação antes da sentença, quer dizer que eu não tenho muita certeza de que são boas sentenças, não. Me parecem que não fazem tanto sentido. Mas podem fazer, então estou deixando em dúvida. Então a primeira seria, o panda comeu um pacote. Faz sentido? Faz sentido. Dependendo do contexto, eu posso imaginar que faça sentido simplesmente essa proposição, né? O panda comeu um pacote. Veja, eu não estou falando aqui do encaixamento, da estrutura. Eu estou falando assim, faz sentido comer um pacote? Entende? Dependendo do contexto, faz, né? Inclusive, se for um panda, eu acredito que talvez faça bastante sentido. Também pode ter um outro contexto no qual eu posso dizer, nossa, meu irmão comeu um pacote. Ah, porque a gente estava falando de bolachas, então, claro, eu estou falando pacote de bolachas. Então, apesar de... O que eu quero dizer é, eu não estou qualificando esse pacote. Eu estou dizendo que o panda comeu um pacote. Dependendo do contexto. Isso pode sim fazer sentido. De qualquer modo, eu posso complementar. Que aí sim, é o que estava na sentença original. O panda comeu um pacote de bambu. Eu pergunto a vocês, que sentido tem para vocês o panda comer um pacote de bambu? Quer dizer, eu pergunto e ninguém responde porque a gente está aqui nessa situação anormal. Mas vocês percebem que isso pode significar duas coisas? Se vocês não percebem, talvez vamos olhar a sentença C. O panda comeu um pacote de papel. O que significa o panda comer um pacote de papel? O que eu quero mostrar com o panda comer um pacote de bambu e o panda comer um pacote de papel é que dentro da composição pacote de bambu e da composição pacote de papel estão operando aquelas regras de estruturação sintagmática, mas está operando um outro, vamos dizer assim, um outro plano do nosso conhecimento linguístico, que é o semântico, porque pacote de bambu e pacote de papel remetem a coisas diferentes, porque nós sabemos o que é bambu, nós sabemos o que é papel. Veja como é delicado o conjunto de conhecimentos que a gente tem que mobilizar para bem interpretar as proposições, e esse conjunto de conhecimentos que a gente tem que mobilizar, isso que eu estou tentando chamar a atenção aqui, vai além do nosso conhecimento sobre estrutura sintagmática. Eu tenho que saber o que é bambu. Bambu é um bom candidato para ser conteúdo do pacote
ou é um bom candidato para ser material de que é feito o pacote? O panda comeu um pacote de bambu. Quer dizer que ele comeu um pacote que estava cheio de bambu? Quer dizer que ele comeu um pacote feito de bambu? Não sei se pode ter um pacote feito de bambu. Entendem o que eu quero dizer? Já o panda comeu um pacote de papel, a minha primeira interpretação seria, bom, ele comeu um pacote e esse pacote era feito de papel. Mas pode ser, porque pandas são capazes de coisas incríveis. Pode ser que ele comeu um pacote que continha papel. Agora, eu posso brincar um pouquinho mais e posso dizer, o panda comeu um pacote de papel de bambu. Olha que coisa interessante que acontece aí, não sei se vocês concordam. Mas em o panda comer um pacote de papel de bambu, a minha primeira interpretação é que ele comeu um pacote que era assim. Ele era feito de papel e ele continha bambu. Só que, talvez, essa minha primeira interpretação é porque eu sou aqui uma pessoa ocidental que não conheço muitos tipos de papel. Porque uma outra interpretação é que ele comeu um pacote feito de papel. E esse papel era feito de bambu. Entendem? Porque existe papel feito de bambu. Mas eu precisava saber disso antes, né? Olhem aí, o panda comeu um pacote de papel de arroz. Eu estou tentando falar rapidinho, porque claro que a nossa entoação, né, revelaria os agrupamentos, mas vou tentar falar rapidinho assim. O panda comeu um pacote de papel de arroz. Qual é a primeira interpretação? Ele comeu um pacote que era feito de papel e estava cheio de arroz? Ou ele comeu um pacote de papel e esse papel enfim, continha arroz. Desculpa, o pacote continha arroz. Desculpa. Agora, olhem F que interessante. O panda comeu um pacote de papel de arroz de bambu. Nossa, a coisa muda de figura, né? É como se eu tivesse, ao acrescentar tantos sintagmas, fechado um pouco melhor a interpretação. Então, para mim, o panda comeu um pacote de papel de arroz de bambu só tem um significado. O pacote era feito de papel, o papel era feito de arroz e o pacote continha bambu. O panda comeu um pacote de papel de arroz de bambu. Então, é como se nessa última brincadeirinha aqui, eu fechei certas interpretações e deixei abertas apenas outras, né? De G a L, vocês têm as estruturações de tudo isso que eu falei, com essas chavinhas, né, que poderiam ser pequenos parênteses também, para vocês verem que as diferentes interpretações correspondem, em muitos casos, a diferentes agrupamentos entre os sintagmas, né? Eu gosto dos exemplos do bambu, do panda e do papel de arroz, do papel de bambu, porque eles nos mostram. Eu acho que muito fortemente quem mostra isso são as frases B e C lá em cima. O panda comeu um pacote de bambu, o panda comeu um pacote de papel. Mesmo, na verdade, o panda comeu um pacote de papel de bambu, o panda comeu um pacote de papel de arroz. O acesso às interpretações possíveis aí depende do seguinte: eu preciso saber se existe papel de arroz, ou seja, papel feito de arroz. Eu preciso saber se existe papel de bambu, ou seja, papel feito de bambu. Se eu não souber disso, essa interpretação alternativa fica inacessível para mim, porque eu não sabia que existe papel de bambu, não sabia que existe papel de arroz. Entendem qual é o ponto? Então, é por isso que lá embaixo o Pandinha está perguntando o que é da sintaxe e o que não é da sintaxe. Em outros termos, nessa nossa interpretação, que eu estou chamando, gente, veja bem, de inequívoca da estrutura sintagmática, para a gente entender o poder da estrutura sintagmática, a gente precisa se lembrar que ela não é o único plano da linguagem que a gente mobiliza para interpretar as proposições. Eu acho que isso é bastante óbvio, mas eu gosto desses exemplos porque eles nos mostram isso de uma forma assim, eu acho bem explícita, bem violenta, né? A gente mobiliza o nosso conhecimento da estrutura sintagmática, ou seja, o nosso conhecimento fundamentalmente sintático, mas a gente mobiliza também nosso conhecimento semântico e a gente poderia até ir além aqui, o nosso conhecimento de mundo, né? Porque eu posso saber o que é bambu, eu posso saber o que é arroz, eu posso saber o que é papel, mas eu preciso saber se no mundo existe papel de bambu. Né? Então vai até além da semântica no sentido de ter uma relação muito grande com a nossa experiência no mundo. Então é para isso que está aqui esse grupo de exemplos dos papéis de arroz e de bambu.
com o pandinha ali comendo seu bambu. E é aí que a gente chega a um ponto extremamente importante, extremamente delicado, difícil de explorar e ao qual eu vou voltar mais para frente, se conseguirmos. Que é o problema dos assim chamados níveis de análise linguística. Porque quando eu falei, bom, a gente ao interpretar, a gente mobiliza diversos conhecimentos linguísticos, na verdade vocês estão vendo que eu estou falando de um ponto de vista inicial e bastante tradicional. Vamos dizer assim, tradicional não é uma boa palavra, mas talvez, de uma linguística, vamos dizer assim, bem marcada na linguística moderna estruturalista, na qual a linguagem como que se compartimenta em caixinhas que são diferentes níveis de análise. Eu queria... Do que eu estou falando? Níveis de análise, para brincar um pouquinho, níveis de análise são as disciplinas de linguística que a gente tem, né? Fonologia, morfologia, sintaxe. Mas o que eu quero chamar a atenção com toda essa parte aqui a vocês, e eu não vou trabalhar esses slides, esse e os próximos, igual eu trabalharia se fossem exemplos, porque aqui realmente é um texto explicativo, vocês podem ler e com muito proveito. Eu só quero chamar a atenção que o meu ponto principal aqui é: não vamos nunca nos esquecer que os níveis de análise são apenas isso, níveis de análise, são separações metodológicas. A língua não se separa dessa forma, é a nossa análise que se separa dessa forma. Isso é o ponto principal aqui a ser compreendido. É isso que eu quero chamar a atenção, né? Então, no mesmo sentido do que eu falei anteriormente, eu vou destacar só essa única frase aqui, que está em cima do elefantinho. Assim, por definição, os níveis de análise são apenas isso, níveis de análise, né? Tudo isso está mobilizado em conjunto no funcionamento da linguagem. É muito importante a gente lembrar disso ao falar de sintaxe, porque a gente acaba tratando, vocês vão ver, a gente acaba tratando de forma muito bruta, eu diria, muito bruta, por um lado, e por outro lado talvez muito superficial, outros conhecimentos que estão sendo mobilizados. Esse é um risco grande quando a gente fala de sintaxe. Por exemplo, conhecimento de mundo, da semântica, da interpessoalidade, do diálogo, do contexto, né? Então o sintaxista é um ser bruto muitas vezes. A gente reduz tudo a questões ali dos objetos formalmente se combinando em regras. Mas eu gostaria de acreditar que isso é só uma intensificação do nosso olhar em determinado momento da análise. É assim que eu vejo. Vejam que ali em 8 eu repito o exemplo do pacote de papel de bambu, do pacote de papel de arroz, para explicar a seguinte coisa, que então vou ler alto aqui. O caso da estruturação sintagmática é um bom exemplo da dificuldade em separar os níveis de análise em caixinhas estanques. Em que medida é possível analisar a estruturação hierárquica do sintagma, ignorando as propriedades semânticas dos integrantes do sintagma e do conhecimento do mundo por parte do falante? Esse é meu ponto aqui com o panda e o pacote de arroz, ou pacote de papel de arroz, ou pacote de bambu, etc. Na verdade, no que vem em seguida, no curso, vocês vão ver que vai acontecer isso que eu estou explicando aqui no último parágrafo. Nesse curso, nós vamos considerar a propriedade de seleção semântica como um ponto privilegiado de contato entre a semântica e a sintaxe numa teoria formalista, seja na constituição dos sintagmas nominais, como vimos acima, seja na constituição dos sintagmas verbais, como veremos a seguir. Seleção semântica, novo termo técnico, que eu acho que pode ficar muito mais claro com o que a gente vem explorar em seguida. Mas, só para vocês terem uma ideia inicial, seleção semântica seria assim, uma palavra como pacote, por que tipo de outros constituintes ela pode ser complementada de modo a fazer sentido? Então, pacote de papel faz sentido. Faz um sentido. Pacote de ar faz um outro sentido. Pacote de bambu faz um sentido. Pacote de bolacha faz um outro sentido. Tá bem? Então, assim, os sintagmas se formam. Uma das formas de constituição complexa dos sintagmas é a complementação, como a gente viu, mas a complementação ela tem regras estruturais e ela tem regras semânticas. As regras semânticas, justamente, é o que eu estou chamando aqui de seleção semântica. Mas isso vai ficar mais claro, acredito, mais para frente.
O elefantinho, não falei do elefantinho. O elefantinho está aí por causa de uma metáfora usada pelo Ataliba de Castilho no capítulo que é recomendado para essa unidade, que não sei se é metáfora. Não, agora eu falei errado, gente. Não é metáfora. É uma anedota. Também não é uma anedota, gente. Como chama isso? Uma fábula, uma parábola dos filósofos indianos que cada um pega numa parte do elefante. É bem interessante. Voltem ao Ataliba que vocês vão entender por que eu pus esse elefantinho aí.